Ok. Eu venho aprendendo a escrever interpretadores G-Code para máquinas CNC desde 2007. E neste vídeo eu quero apresentar os 3 algoritmos que eu usei ao longo desses anos. Neste vídeo eu quero também fazer um agradecimento ao professor Fernando K, cujos vídeos me introduziram ao ESP32, o microcontrolador que eu uso atualmente. O professor tem um recado para vocês. Vamos ouvir. Fala aí, mestre. Aquele recadinho, tem que se cadastrar aqui no www.fernandok.com, tá certo? E se você não deu like aqui no meu vídeo, dê um like, clica no sininho, tá certo? Vou esperar você clicar no sininho. Vou ficar aqui te esperando. Clicou no sininho, deu um like já, se inscreveu no meu canal? Então tá, então agora vamos continuar o vídeo. Bom, vamos lá. fernandok.com. Aqui você entra no blog, no fórum fernandok.com, que é importante você se cadastrar no fórum. Eu vou soltar no Instagram muita coisa interessante. E Telegram também, meu Telegram tá grande, hein, gente? Meu Deus do céu, acho que tem mais de 1.500 caboclos nesse Telegram, uns 1.400, 1.500. Tem bastante gente aqui. E Instagram, Fernando_Oficial. Acompanhe, porque eu estou soltando bastante coisa interessante lá no Instagram, tá? Para ilustrar este vídeo, eu criei um pequeno programa que representa um plotter de verdade. Como eu não tenho muita didática para ensinar, eu vou pedir para o professor para ele apresentar o funcionamento desse plotter. Só tem um negócio que eu quero avisar. Eu lá nesse vídeo aí, eu escrevi assim, ó, plotter. Eu escrevi com um T só, plotter. O plotter, a gente escreve ele com 2 T, mas se eu colocasse um T a mais, ia sair fora do papel. E aí eu deixei com uma letra só, tá? Foi por isso aí que tá errado lá, tem plotter com um T só, ao invés de 2 T. Foi só para não sair do papel lá, porque ia sair do papel, né? A maioria dos algoritmos para interpretação de G-Code é baseado na fórmula y igual a mx mais c, que é a equação básica de um segmento de reta. Como eu não entender equações, eu vou pedir para o professor Abdul Bari, da Índia, para fazer uma breve introdução sobre o assunto. The topic for this video is Bresenham's line drawing algorithm. This is one of the important algorithms in computer graphics, and this is very simple and easy algorithm. Now the topics that I have here to discuss in this video is basics that are required for understanding this algorithm. I'll discuss the basics. Now let us start with the basics. First thing, I will tell you about line. See, suppose this is our graphic system. And this is the origin, this is x-axis, this is y-axis, and any line in the system is represented with a formula, that is y is equals to mx plus c, where m is the slope of a line, that is difference in y by difference in x, dy by dx, and x and y are the coordinates, and c is y-intercept, at which point the line is intersecting with y-axis. So you should be knowing about this basic formula. This difference in x and difference in y is, suppose this is a line segment between these 2 points. So the difference in this x values, this is x1 and x2, and difference in y values, this is y1 and y2, that differences are taken, difference in x and difference in y. So this is the line formula. Entendeu isso? Entendeu bem? O primeiro algoritmo que vamos estudar então é Bresenham's Line Drawing Algorithm. Graças a Deus o código não é tão complicado quanto o nome.
Se por acaso você aprender alguma coisa com esse código, o mérito é todo seu, porque eu reconheço que sou um péssimo professor. Um arquivo G-Code é basicamente um arquivo de texto onde cada linha contém um comando para a máquina CNC. Os comandos principais iniciam com as letras M ou G, seguidos de um número e outros subcomandos chamados parâmetros. Hoje veremos apenas os comandos iniciados com G0 ou G1 e leremos apenas os parâmetros de X, Y e Z. São poucas as variáveis globais nesse programa. No X, no Y e no Z são os parâmetros de X, Y e Z que leremos a partir do arquivo aberto. Current X, Current Y e Current Z são as coordenadas da posição atual do plotter, são definidas pelo desenvolvimento de cada algoritmo. Por fim, dir X, dir Y e dir Z são as direções que os motores seguirão. Finally, this is the Bressenham's line draw algorithm. Quer dizer, afinal este é o algoritmo de Bressenham. Como o professor Abdul-Bari falou, primeiramente lemos os deltas ou comprimentos dos eixos X e Y. No nosso caso, detectamos então em que direção gira cada motor. Estamos interessados em fazer um loop sempre positivo, então transformamos os deltas em números absolutos. O algoritmo de Bressenham é baseado em 3 parâmetros de linhas que definimos como PK, PK1 e RST. Não consta no algoritmo de Bressenham, mas aqui eu adicionei 2 flags que definirão como cada motor deverá dar um passo. Os parâmetros são preenchidos em 2 condições. Na primeira condição é, se delta de x for maior ou igual a delta de y, então PK é igual a delta de y menos delta de x multiplicado por 2. E PK1 é igual a delta de y multiplicado por 2. Na outra condição, caso y seja menor que y, só se altera a posição dos deltas, ou seja, PK será igual a delta de x menos delta de y multiplicado por 2. E PK1 será igual a delta de x multiplicado por 2. Caso delta de x seja igual a delta de y, essa condição fará PK igual a 0. Então, durante o loop, os motores girarão na mesma velocidade e dando o mesmo número de passos. Caso delta de x seja maior que delta de y, PK será um número menor que 0. E nesse caso, a adição de PK mais PK1 determinará quando y deverá dar um passo. Isso ocorrerá quando PK for maior ou igual a 0. Quando isso ocorrer e o motor Y der um passo, PK será restituído ao seu valor original pelo parâmetro RST, e isso se repetirá até o final do loop. Lembrando que o loop durará o tempo determinado pelo delta do eixo maior. Ao fim de cada volta no loop, os flags de passo são gerados e a chamada função que printa o pixel na tela. Lembrando que aqui, cada pixel é equivalente a um passo de motor, se esse fosse um plotter real. Ok, vamos ver agora então DDA, Digital Differential Analyzer, outro nome complicado para um algoritmo bem simples. Diferentemente de Bressenham, que funciona com inteiros, DDA funciona com floats. Outra diferença é que DDA funciona com índices ao invés de parâmetros de linha. A similaridade entre todos os algoritmos, entretanto, é a definição dos deltas dos eixos. Todos eles rodarão seus loops baseados no delta mais longo. A base de DDA, então, é um índice para cada eixo, e esse índice é encontrado dividindo cada delta de cada eixo pelo delta mais longo. Por exemplo, se o delta de x for 100, o delta de y for 50 e o delta de z for 25, então o índice de x é x dividido por 100 igual a 1. O índice de y é y dividido por 100 é igual a 0,5. E o índice de z é z dividido por 100, que é igual a 0,25. Rapaz, tô suando hoje. Meu Deus do céu. Antes do loop, iniciamos x, y e z com a posição atual do plotter.
Durante o loop, adicionamos a cada eixo o seu índice respectivo. Se você estivesse usando o DDA para printar pixels na tela, o algoritmo terminaria aqui. Agora, você precisaria apenas passar os valores inteiros de x e y para uma função putPixel, setPixel, e o próprio compilador definiria a posição de cada pixel. Mas, de acordo com a base de DDA, cada índice é um número entre 1 e 0. Os microcontroladores, entretanto, só setam os pinos com 1 ou 0 inteiros. Não há como setar um pino com um valor, por exemplo, de 0.723, a menos que você esteja usando uma função PWM. Então, precisamos saber quando a soma dos índices com eles mesmos é maior ou igual a 1, porque esse será o momento da eclosão do passo. Mas vocês entenderam, né? Eu sei que todos devem estar curiosos a respeito do próximo algoritmo. Eu não aguento de curiosidade que eu faço, cara. Eu não aguento de curiosidade. Ok, vamos falar então sobre o Arc Dynamics for PIC. Eu escrevi esse algoritmo pela primeira vez em 2012, quando fiz a minha primeira cortadora a plasma usando o PIC 16F877. Hoje, eu digo que este algoritmo é meu porque procurei na internet por algo parecido e não encontrei. Mas o mundo é grande, talvez alguém o tenha utilizado antes de mim. Enquanto eu não encontrar um vídeo ou um tutorial sobre ele de antes, em 2012, vou continuar considerando o meu algoritmo. Se você sabe algo sobre este algoritmo escrito por outra pessoa, deixe-me saber também. Talvez eu aprenda algo novo. Como o algoritmo de Bressam e o algoritmo DDA, Arc Dynamics também funciona encontrando primeiro os deltas do eixo. Também precisa definir a direção de cada eixo. Também utiliza os deltas positivos. E as semelhanças terminam aí, porque ao contrário dos outros dois, meu algoritmo não utiliza divisão nem multiplicação. Esse algoritmo é baseado na soma e subtração dos deltas inteiros. O loop é definido pelo delta mais longo. O delta mais longo também é a referência para os outros deltas. Antes do loop, fazemos uma cópia de cada delta. Durante o loop, essa cópia é adicionada ao respectivo delta. Quando essa soma é maior ou igual à cópia do delta mais longo, damos um passo no respectivo eixo e subtraímos o delta mais longo da soma encontrada, o que faz com que o delta que deu o passo se torne novamente menor que o delta mais longo. Isso se repete até o final do loop. Nesse ponto, você chega e pergunta: Fernando, você gosta mais do que? Ok, vamos então comparar os algoritmos na prática. Durante boa parte desse vídeo, nós tivemos 3 algoritmos interpretando o arquivo G-code para uma impressão 3D, aí na lateral. Começaremos com Bressam. Se você observar a figura da lagartixa, você verá nitidamente as articulações do bichinho. Isso significa que a repetibilidade na deposição dos pixels se repetiu com precisão nas 72 camadas que compõem essa figura. Significa também que Bressam é um algoritmo muito preciso. A vantagem de Bressam, além da precisão, é que ele também permite que você, com pequenas modificações, também trace arcos, ou seja, curvas e não apenas retas. Você também pode fazer a detecção do cruzamento de linhas usando o C da fórmula y igual a mx mais c. A desvantagem de Bressam, principalmente para implementação em microcontroladores mais simples, é que a sincronização de mais motores o torna mais lento, já que para cada motor você precisa adicionar mais 3 parâmetros ao código, e esses parâmetros devem ser lidos durante o loop. Para você ter uma ideia, numa impressora 3D você tem que sincronizar pelo menos 5 eixos. São os eixos X, Y, Z, E e F, já que em impressão 3D, diferente de routers, o parâmetro F, que se refere ao feed rate, deve ser implementado na linha como se fosse um outro motor. DDA é um algoritmo mais fácil de implementar. Você pode adicionar eixos à vontade a DDA. O problema é que DDA funciona com floats,
e cada vez que você conclui uma linha, o delta dos eixos é arredondado para o número mais alto que compõe esse mesmo delta. Por exemplo, se o delta de x for 340,42 passos, Didier interpretará como 341 passos e não 340, o que faz com que o passo, ou seja, o pixel no nosso caso, desloque-se um ponto a mais do que o necessário. Você pode perceber na figura que as articulações desapareceram. Em uma impressora 3D, que pode dar, por exemplo, 100 passos por milímetro, essa diferença é imperceptível. O chato é que isso acrescenta algum ruído aos motores. Você pode, no entanto, corrigir esse problema comparando a posição anterior e posterior durante o loop, mas terá que escrever um pouco mais de código, o que deixará o algoritmo um pouco mais lento. Arc Dynamics foi desenvolvido para ser implementado em um microcontrolador de 16 bits. E como você pode ver na figura, as articulações estão bem visíveis. O problema de Arc Dynamics é que você não consegue traçar arcos nem fazer detecção de cruzamento de linhas. Para isso, você tem que escrever uma função separada. A vantagem é que ela é muito simples e muito rápida, porque a manipulação de números inteiros por um microcontrolador em adição e subtração é mais fácil. Ninguém merece o castigo que é trabalhar com floats e números inferiores a zero no assembly do PIC, por exemplo. Arc Dynamics também permite que a adição de múltiplos eixos seja muito fácil, sem grandes interferências no desenvolvimento do loop. Daí então você pensa, para que eu vou querer escrever o meu próprio firmware para uma máquina CNC se eu tenho o GRBL e o Marlin, que são open source, ou seja, são de graça para eu usar? Na verdade não é bem assim. Open source não é exatamente seu e também não é de graça, principalmente se você tem a intenção de vender o seu projeto. Vamos ouvir quem entende do assunto. Judging by the comments in previous videos, this is a very contentious issue. Understandably so. The issue is a nuanced one. So let's try to untangle the mess as simply as possible because there are open source violations and there are copycats, and we, as the consumers in this space, have a lot of power to ensure that the right things happen. The GNU GPL 3.0 open source license agreement basically says this. I've created a thing. While it is my intention to sell this thing, I'm sharing all of the details about this thing and how I made it with the world. If anyone builds another thing using any of the pieces of my thing, it is required that you share all of the details about your thing and how you made it with the world. This whole issue boils down to one simple statement. Innovations are good, copycats are bad. If you take an open source product and improve upon it, you are not a copycat, you are an innovator, and your product is the better product which we all should be buying. If you take an open source product and use the documentation as a blueprint to make a clone or nearly a clone with no significant improvements, you are a copycat, aka a thief. If you take an open source product and value engineer it to be the least expensive it can be while still retaining the original functionality, that's a tough call. The improvements to the product in price seem to be an innovation, but functionally there is no difference, so no actual innovation. You didn't help make 3D printers better, you just made them cheaper. But that probably means that the quality is cheaper as well, and that's not good for anyone. O preço de open source, então, é a sua ética. Se você é um professor que usa um projeto open source para ensinar os seus alunos, você está fazendo um grande trabalho. Se você é um estudante que usa open source para melhorar seus conhecimentos sobre robótica, CNC ou programação em geral, você está no caminho certo. Se você é um empreendedor ou um engenheiro que baixa um projeto open source para vender, mas antes faz melhorias nele e compartilha essas melhorias, cara, você é grande. Agora, se você é uma daquelas pessoas que usa open source como se fossem seu, não melhora em nada o projeto original e ainda posta vídeos no YouTube mostrando como as pessoas devem comentar ou descomentar linhas num produto que você insinua ser seu, você não é um inovador, não é um programador e não é um engenheiro. De tanto comentar e descomentar linhas, você é um comentarista. Gente, gostei muito de fazer essa mesinha XY.